Pastor Cristiano, a direção é toda do Espírito Santo por intermédio da sua vida. Fica na liberdade, querido. Amém? Paz do Senhor. Acredito que a maioria aqui já me conhece, né? Como todo mundo sabe, genro do pastor, casado com aquela moça linda lá no fundo, lá, Nayara. Vim aqui para Bauru só para buscar ela em 2017. Enfim, e estamos aí. E pela graça de Deus, hoje vamos ministrar a palavra aqui, segundo a graça que o Senhor tem nos dado. Mas antes eu não posso deixar de falar dessa graça maravilhosa que tem sobre a igreja aqui. O apóstolo Paulo, falando do seu ministério, ele fala, segundo a graça que me foi dada. Eu vejo que sobre essa igreja existe uma graça maravilhosa no louvor e na oração. É um fervor maravilhoso, é um fervor sensacional. E é impossível chegar aqui e não ser tocado pela presença do Espírito, através do louvor e da adoração desta igreja. Eu estou com uma Bíblia nova, aqui está meio difícil de se entender com ela, mas vamos que vamos. Antes de eu entrar na ministração da palavra, eu quero deixar uma palavra para você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que ainda não teve a experiência do novo nascimento, ainda não teve a experiência, não tem certeza da tua salvação ainda. A Bíblia diz assim, necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Palavras do próprio Jesus em João capítulo 3. Ou seja, aquele que não nascer da palavra que é Cristo e do Espírito Santo vai para o inferno. É duro, é triste, as pessoas às vezes não gostam, a gente não está falando isso para criar tensão nem para causar medo em ninguém. Mas nós precisamos pregar todo o conselho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que ele há de julgar o segredo dos homens. Os segredos. Às vezes estamos fazendo coisas que só nós sabemos. Não, o Todo-Poderoso sabe. Ele tem os olhos como chamas de fogo e estão por todos os lados. A Bíblia diz que o Senhor, ele julgará. Colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. O Senhor Jesus, ele deu a sua vida para nos salvar. A Bíblia diz que os sacrifícios de touros, de carneiros não satisfaziam a ira de Deus. Aliás, apontavam para Cristo. Todos os dias um inocente tinha que morrer para apontar o sacrifício de Cristo. Que inocente morreria em nosso lugar. Para que nós fôssemos perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos. Agora o autor aos Hebreus, ele vai dizer, como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor, ele já fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Mas um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Eu e você estaremos lá. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Agora, qual a resposta que nós damos ao Senhor? Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Hoje o Senhor, a Bíblia diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eu te ouvi num dia aceitável. Eu te ouvi a tempo, diz o Senhor. E o dia é hoje. Hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia aceitável ao Senhor. Porque nós não sabemos o que será os nossos dias de amanhã. Muitas pessoas, eu deixo para receber Jesus no dia seguinte. E talvez o dia seguinte não chegue. A Bíblia diz que virá o dia do arrebatamento, que a trombeta soará, uns serão arrebatados, outros sofrerão um julgamento. E aí, que lado que nós estamos? E quanto àqueles que conhecem a Cristo, mas estão afastados do Evangelho? A Bíblia diz assim, a justiça do justo não o salvará no dia em que ele pecar. Então nós precisamos chegarmos a Cristo, se arrepender dos nossos pecados, colocar a nossa vida no altar dele. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. O Senhor, ele estende as mãos para nós todos os dias. E espera que nós nos acheguemos a ele. Só que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então precisamos tomar atitude. Talvez você pode estar me ouvindo aí pela internet, aí não sei até onde essa palavra vai chegar. Mas lembre-se, necessitamos tomar atitude e nos achegarmos a Deus, enquanto é o tempo aceitável, enquanto há tempo. Porque vai chegar um dia que esse tempo vai acabar. Se você vai ver no livro do Apocalipse, vai falar que os homens não se arrependeram dos seus pecados e não deram glória a Deus por conta dos castigos que estavam vindo sobre a terra.
Isso mostra que o tempo do arrependimento cessou, porque o Espírito Santo é que nos dá o arrependimento. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então vai chegar um dia que essa bondade vai cessar. Então, que nos acheguemos ao Senhor enquanto é dia aceitável. Enquanto o dia do julgamento não chega, nós temos livre acesso ao trono de Deus, porque Cristo pagou o nosso preço para que nós possamos chegar até lá. Eu não vou fazer nenhum apelo, não vou chamar ninguém aqui à frente, eu não acredito nos apelos, as pessoas muitas vezes se emocionam e vêm à frente, mas não mudam de vida. Mas medite esta palavra em teu coração. Pense se você é nascido de novo, pense se você é salvo, pense se você tem certeza da tua salvação. Se você partir daqui hoje, aonde estará a tua alma? Muita gente se preocupa em pregar curas, em pregar coisas para os nossos dias aqui, e glória a Deus, porque nós precisamos dessas coisas, e o Senhor ele tem provisão de tudo para a nossa vida. Mas e o destino eterno da tua alma? Como é que está? Pense nisso. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 ao 3. Antes que a lâmpada se apagasse. Quero usar como tema da minha mensagem. Antes de eu entrar propriamente na mensagem e ler o texto aqui, eu preciso falar um pouco rapidamente sobre a minha profissão. Hoje eu trabalho como pintor. E existem dois tipos de pintores no mercado. Eu estou falando isso para vocês entenderem a mensagem futuramente. Existem pintores de produção, que pintam lojas, que pintam prédios, que pintam igrejas, que pintam rua e um monte de coisa. Eles são rápidos, eles fazem um serviço muito bem feito, ganham muito dinheiro porque são rápidos e o povo ama eles. E existem pintores de precisão. Eles são lentos, normalmente são sistemáticos, trabalham sozinhos, ganham pouco dinheiro, mas eles não estão importando com quanto tempo eles vão entregar a obra. Mas eles se preocupam em não deixar um recorte manchado, e não deixar um pingo no chão, e não deixar um risco na massa corrida. Existem profissionais da manutenção que eles não se importam se tudo ali no prédio que eles trabalham está funcionando, mas eles procuram aquilo que está errado, procuram uma lâmpada queimada, procuram uma fechadura emperrada, procuram alguma coisa ali para trocar, para arrumar. Assim são os pregadores do Evangelho. A grande maioria estão felizes ao ver a igreja crescer, estão felizes ao ver a internet bombardeada com a palavra de Deus, ou supostamente bombardeada com a palavra de Deus, a televisão pregando e tudo mais. Mas existem aqueles que são os funcionários da manutenção. Eles estão preocupados em corrigir aquilo que tem estado errado no meio do povo de Deus e transformar essa área. Normalmente não são muito amados, não recebem muito aplausos, mas cada um cumpre com aquilo que Deus chamou para fazer. Então, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: Era o menino Samuel. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava com seus servos, e as visões haviam se escasseado muitos. Algumas versões falam, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos ficando debilitados, já não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar. Samuel dormia na tenda da congregação, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Algumas traduções vai dizer, antes que a lâmpada se apagasse. Aqui eu pesquisei bastante sobre essa questão da lâmpada se apagar. Existem alguns comentaristas aí, alguns pregadores que dizem que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e nós vamos falar um pouco deles hoje, se o Senhor, se o tempo permitir, que eles não se importavam em manter a lâmpada acesa, eles faziam a obra do Senhor relaxadamente, e a lâmpada se apagou. Depois a arca foi tomada e tudo mais. Outros dizem que não, que isso daqui, esse texto, a lâmpada se apagasse, se refere apenas ao fato de que Samuel foi dormir antes de trocar o turno dos sacerdotes. A questão é que a lâmpada ela jamais podia se apagar no
tabernáculo. Moisés fez lá toda aquela menorá de ouro para que a lâmpada ficasse acesa 24 horas por dia. E de tempo em tempo o sacerdote ia lá, trocava o pavio e trocava o azeite, para que a lâmpada nunca se apagasse. Mas aqui, antes que a lâmpada se apagasse, dá a entender que a lâmpada, ela estava quase se apagando. Seja porque os sacerdotes iam trocar, ou seja porque eles realmente não se importavam. Eu acredito que eles não se importavam, porque se você ouvir a Ofni e Finéias como agiam, você vai ver que eles realmente não se importavam com as coisas de Deus. Eli também era um sacerdote omisso, era um homem de Deus, porém ele estava calado diante de todo o pecado, de todo o erro dos seus próprios filhos. E isso não foi bom para eles. Ainda que parecesse bom ter um pai amoroso, compreensivo, mas isso custou a vida deles e custou a geração deles também, o silêncio de Eli. Então Samuel vivia naquele tempo. As visões, elas eram escassas, a palavra do Senhor era escassa, as visões eram raras. Quando nós falamos de visões, eu creio que dá para a gente entender que são as manifestações de Deus no meio do povo. Deus dá uma visão para um profeta, Deus dá uma visão para alguém, assim como nos nossos dias o Senhor, ele trazia visões, ele trazia manifestações. Mas eu tenho visto que na nossa geração, o Senhor pouco tem operado, pouquíssimo. Eu peguei um finalzinho da geração gloriosa, de cristãos que eram pessoas fervorosas de oração, não que não seja hoje. Quando eu trago uma palavra, eu não estou acima daquilo que eu estou falando. Nós estamos todos aqui no mesmo barco. Eu e você estamos na mesma geração. Isso é fato. E eu peguei um finzinho de uma geração onde eu via Deus operar. Eu vi pessoas aqui que se converteram e estavam tomando banho, foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas enquanto estavam tomando banho. Vi Deus curar pessoas, vi pessoas chegarem endemoniadas, vi homossexuais chegarem na igreja, hoje falando mole, praticamente vestido de mulher, e daqui 2 meses, 1 mês, está cheio do Espírito Santo, com o cabelo cortado, vestindo igual homem. E hoje eu tenho visto que Deus não opera mais no meio da igreja, ou pouco opera. Raramente nós vemos uma cura, raramente nós vemos uma verdadeira conversão. Hoje, as pessoas elas vêm para a igreja, elas não vêm querendo mudar de vida, elas vêm querendo adaptar a igreja à sua vida. E o pior de tudo é que a palavra do Senhor ela tem sido escassa também, porque nós temos pregado, a maioria do povo de Deus prega um evangelho, não a pura palavra de Deus, mas prega um evangelho que se torne aceitável ao homem. Nós queremos fazer com que o evangelho seja aceitável ao mundo, e não com que o mundo se renda a Cristo. Nós pouco temos visto da operação de Deus nos nossos dias. Você conversa com os cristãos mais antigos aí, aqueles que viveram na década de 70, 80, 60, e contam as maravilhas que Deus fazia, o como Deus salvava almas, o como as pessoas eram cheias do Espírito Santo, quantas curas. E hoje, raramente nós vemos alguma coisa. E para piorar a situação, não pode descer, não, pastor? Pode? E para piorar a situação, tem pessoas que produzem fogo estranho no altar do Senhor. Deus não está operando, então nós vamos fazer alguma coisa. Igual o rei Roboão. Israel lá peca contra o Senhor. Israel é saqueado, perde os escudos de ouro que Salomão fez. Aí o que o Roboão faz? Vamos fazer uma réplica aqui com escudos de bronze, para imitar a glória do escudo de ouro, para imitar a glória de Deus da época de Davi e de Salomão. E assim em muitos lugares nós vemos que as pessoas querem imitar a glória de Deus, querem ganhar pessoas com emoções, querem ganhar as pessoas com boa lábia, com boa oratória, querem trazer um evangelho diluído para que agrade ao ser humano. Essa tem sido a triste realidade na nossa geração. Eu ouço músicas, sinceramente, que dói meus ouvidos quando eu escuto, porque quer fazer o evangelho aceitável ao ser humano. Esses dias eu estava ouvindo um louvor, eu parei de louvar e sentei. Ninguém pode calar um adorador. Quer dizer, eu não estou adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eu estou exaltando o ministro. Ouço outra, você é precioso, mais raro que o puro ouro de Ofir. Não se preocupe se o mundo não entendeu. Mas já é o bastante Deus reconhecer o seu valor? Deixa eu ver se eu entendi. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor e consumador da fé, autor e consumador de todas as coisas, aquele que era, que é, que sempre será, o Verbo encarnado, ele vai reconhecer o valor de uma criatura caída? Eu entendi isso.
É isso que nós pregamos? É isso que nós cremos na nossa geração? Ao invés de pregarmos Cristo no centro, Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós queremos fazer com que o Evangelho seja aceito às pessoas. Aí muitas mentiras, muitas enrolações, muita enganação. E como resultado, nós temos uma geração de gente frustrada, uma geração de gente se afastando do Evangelho, porque veio com promessas de que muitas coisas aqui aconteceriam nesta terra, e não aconteceu. Vem com promessa de cura, vem com promessa de prosperidade, vem com promessa de vitória. Ah, venha que você vai receber a sua vitória. Você vai receber a sua vitória sim, eu creio nisso. Só que vitória e derrota aos olhos de Deus é diferente de vitória e derrota aos olhos dos homens. Deus chamou o apóstolo Paulo e disse, olha, eu vou levar esse homem e pregar para os governantes, para os reis, para as pessoas importantes. Glória a Deus, Deus prometeu e Deus cumpriu. E como que Deus cumpriu? Paulo estava sendo linchado lá fora, o soldado romano lá, esqueço lá a posição do homem, mas enfim, um romano importante salvou ele. Ele sabia que ele não teria um julgamento justo na Judéia e apelou para César. Para chegar em César, ele teve que passar por todos os governantes ali, e a Bíblia diz que toda a guarda pretoriana ouviu a palavra de Deus por causa das minhas cadeias, porque ele estava preso, porque ele estava humilhado. Ele foi vitorioso, ele pregou o Evangelho, ele chegou a pregar para o próprio César, mas em cadeias. Não foi ele sendo exaltado. Nós precisamos entender que Cristo é o Senhor, que nós estamos aqui para proclamar o nome dEle, para proclamar o reino dEle, e não para exaltarmos a glória do homem, não para colocarmos o homem no pedestal. Hoje muitas pessoas têm estado frustradas, porque elas esperavam muito e colheram poucos, porque esperavam aquilo que Deus não prometeu. Recentemente uma pessoa veio a mim e falou, olha, tem uma parente minha aí que ela está muito frustrada, dizendo que Deus não existe, que se Deus existisse, ela não teria sofrimento, que se Deus existisse, ela não teria isso, não teria aquilo. Eu não sei o que eu falei. Bom, isso é resultado de você ouvir uma pregação triunfalista de que Deus vai te exaltar, de que Deus vai te dar isso, de que Deus vai te dar aquilo. Porque Jesus, ele nunca prometeu nada nessa terra. Ele diz, se você quer seguir a mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua alma, perderá, mas aquele que perderá a vida, por meu amor, esse a salvará. Jesus, ele diz, não julguem que eu vim trazer a paz na terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque onde o meu evangelho será pregado, vai haver divisão. A única razão por que nós aqui no Brasil não sofremos perseguição, que nem pessoas sofrem em países muçulmanos, em países comunistas, é porque muitas vezes estamos calados. Não pregamos o céu, não pregamos o inferno, não pregamos a eternidade, não pregamos Cristo. Então não tem motivo para o mundo nos odiar. Nós queremos fazer um evangelho diluído. Ó, mundo, vem, que nós temos tudo que vocês têm. Mas não é esse o nosso chamado. Quem prometeu vitória, quem prometeu prosperidade nesta terra, foi o diabo e não Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos ser pobres, miseráveis, eu não estou dizendo que você tem que viver doente, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter o nosso foco em Cristo, nosso foco em Deus, o nosso foco na palavra de Deus e não nas coisas dessa terra. Entender que nós somos peregrinos nessa terra, que nós não fomos chamados para viver aqui, que nós não fomos chamados para vivermos neste mundo, mas nós somos chamados para desfrutarmos da presença de Deus, para sermos luz neste mundo e para alcançarmos a vida eterna. Como foi lido no começo aqui, o final de todas as coisas, que é a salvação de suas almas. Hoje nós não vivemos um dia, uma época diferente do que os dias de Samuel. Nós não vivemos diferente. Vivemos uma geração pecaminosa, vivemos um povo duro de coração, obstinado e que tem dificuldade de se chegar ao Senhor. Novamente, eu não estou acima daquilo que eu estou falando. Todos nós caminhamos no mesmo barco, todos nós caminhamos no mesmo caminho. Essa geração é uma geração que tem dificuldade de ouvir ao Senhor, é uma geração que tem dificuldade de se prostrar diante do Senhor e de obedecer à sua voz. Porque nós aprendemos que nós somos o ponto fraco de Deus, que nós somos, sei lá o que, a menina dos olhos de Deus, qualquer outra coisa, e que nós somos chamados para recebermos honra. Eu me lembro de pregadores do passado que diziam, se eu não receber honra, eu nem vou em tal lugar.
Aí que honra que você recebe? Que honra que o apóstolo Paulo recebeu para pregar o evangelho? Que honra que Jesus recebeu? Que honra que os apóstolos receberam? Receberam cruz, receberam espada, outros foram esfolados, outros foram apedrejados, porque viviam uma vida separada para o Senhor. O Senhor, Ele nos chama a renunciarmos a nós mesmos. O Evangelho não é um chamado à promoção, o Evangelho é um chamado à renúncia. Eu vejo gente falando, olha, porque Deus quer que você seja ousado na sua oração, para decretar, para declarar. Eu já vivi tudo isso e descobri que não funciona, simplesmente porque a Bíblia não promete isso. Mas a Bíblia diz que você deve se renunciar, você deve se negar, para que Ele cresça e cada um de nós diminua. O Evangelho, ele não pode ser voltado para o ser humano, ele tem que ser voltado para Cristo. No passado eu ouvia pessoas pregando Cristo. Eu tinha uma mente bem infantil e hoje eu agradeço a Deus porque Deus não permitiu eu chegar ao ministério quando eu era mais novo. E até hoje não cheguei totalmente, né? Tem muito a caminhar. Mas quando eu vi uma pessoa pregando Cristo, eu falava, nossa, que falta de revelação. Só fala de Jesus, só fala de salvação, só fala da eternidade. Aí quando você começa a crescer e começa a conhecer a palavra, começa a entender, você começa a ver que a palavra, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Tudo aponta para Deus, tudo aponta para a eternidade e não para esta terra. Então nós precisamos nos despertar. Paulo diz, desperta tu que dormes. Precisamos nos despertar para que a nossa vida seja firmada nele, para que nós estejamos prontos a dar a vida por ele, se for necessário. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor Irineu Gruber alguns anos atrás, e ele é um pastor usado em milagres, em curas, e ele disse que ele ia pregar, acho que na Índia, se eu não me engano, e não conseguiu. As portas se fecharam e ele ficou muito triste. Mas ficou em oração, e ele ficou sabendo de uma perseguição que estava sofrendo lá, não sei se era pelos muçulmanos, pelos hindus, mas que Deus deu uma palavra para aqueles irmãos, que Deus tinha escolhido alguns deles para morrerem pelo Evangelho. E aquela igreja que recebeu aquela palavra, aqueles irmãos glorificavam a Deus, eles adoravam, felizes por se acharem dignos de morrer pelo Senhor. Então ele fala assim, aí eu entendi por que Deus fechou as portas, porque eu não tinha nada para levar para eles. Eu, como um pregador brasileiro, que aprendo que tem que exigir coisas de Deus aqui nessa terra, que tem que exigir bênção de Deus aqui nessa terra, não sou digno de pregar num lugar onde as pessoas estão dando a vida pelo Senhor. Então precisamos nos despertar. Nós realmente amamos ao Senhor? Nós realmente estamos dispostos a dar a vida por Ele? Pedro, quando Jesus falou, olha, vocês vão me negar. Pedro, não, eu vou contigo para a prisão e para a morte, se for necessário. Jesus falou, olha, hoje você vai me negar. E Pedro negou. Imagine nós. Será que nós realmente temos uma vida consagrada a Deus o suficiente de um dia, se precisarmos morrer por Ele, estejamos dispostos a isso? Será que nós amamos ao Senhor ou será que nós amamos a bênção? Eu vejo que a maldição da nossa geração aqui é que a nossa geração ama a bênção, não ama o Senhor. A nossa geração ama o que Deus pode fazer por ela nessa terra e não está disposta a viver com o Senhor para a eternidade. Tudo isso tem feito com que a mão de Deus tenha cessado, a lâmpada de Deus na vida da igreja, o fogo do Espírito tenha apagado. Infelizmente. Eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja como essa, que tem uma boa palavra, que tem um bom louvor, mas fato é que se nós analisarmos o contexto geral da nossa nação, o contexto geral da nossa geração, nós vamos ver que a nossa geração, o fogo do Espírito tem se apagado. E nós precisamos nos voltar para o Senhor, antes que seja tarde, antes que a lâmpada do Senhor se apague, porque nesse tempo a palavra era rara, hoje a palavra de Deus tem sido rara. Como eu já falei, a internet está sendo bombardeada de palavra, a televisão, muitas vezes até as suas. Mas qual palavra aponta para Cristo? Qual palavra aponta para o Senhor? Será que realmente pregamos Cristo? Será que realmente esse povo que está pregando a Deus na internet, ou supostamente está pregando, está apontando para Cristo, está apontando para a eternidade? Ou está apontando aqui para a terra? Jesus, ele diz, muitos chegarão e dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos doente, e ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque muita gente conhece apenas as coisas de Deus, conhece apenas a bênção de Deus,
mas não conhece o Senhor da bênção, não conhece a fonte. Deus ele fala lá para Jeremias, olha, o meu povo ele cometeu um pecado duplo, porque ele me abandonou, eu que sou fonte de águas vivas, e criou para si cisternas rotas, cisternas vazias. Assim a nossa geração tem feito, tem se apegado com tanta coisa, tem se apegado com tanta coisa material, com tanto emocionalismo, com tanta ilusão, com tanto misticismo. Queremos ter um chofar dentro da igreja, queremos ter uma menorá dentro da igreja, como se aquilo fosse nos dar algum poder. Queremos pegar um pedaço de pau. Quantas vezes eu vi pessoas pegar um pedaço de pau enquanto está orando e ficar andando, falando alguma coisa em hebraico, achando que aquilo dá poder. Mas esquecemos de ter a vida no altar, a vida consagrada. E o Senhor, ele nos chama hoje a um concerto. Nos dias de Samuel, as visões eram raras. A palavra do Senhor, ela era escassa. Assim como tem sido nos nossos dias. E uma das coisas que causava essa visão escassa, uma das coisas que fazia com que a mão do Senhor estivesse encolhido, lá em Isaías 55, se eu não me engano, diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa agir, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e Deus. Aqui nos dias de Samuel, Samuel vivia a época dos juízes, capítulo 17, Juízes 17, versículo 6, e capítulo 21, versículo 25, vai dizer que não havia autoridade, não havia rei naquela época. Cada um andava segundo a sua própria mentalidade. Na nossa geração, as pessoas parecem que todo mundo quer andar segundo a sua própria mentalidade. As pessoas querem criar um Deus segundo a sua mente, querem criar uma regra, um manual de fé e prática segundo a própria mente. E poucos estão dispostos a ler essa palavra e saber o que o Senhor nos diz. Paul Washer, numa de suas pregações, ele fala que ele foi chamado numa igreja para pregar sobre os atributos de Deus. E ele falou para o pastor da igreja, falou, o senhor realmente quer que eu vá? Ele disse, lógico que sim. Ele falou, olha, no momento que eu abrir a Bíblia e pregar sobre Deus, falar sobre os atributos de Deus, quem ele é, o que ele faz, o que ele fará, muita gente vai sair da sua igreja, porque eles adoram e servem um Deus que criaram em sua própria cabeça, e não o Deus que a Bíblia diz. A nossa geração procura ter igreja de tudo que é tipo. Essa semana eu vi um documentário de uma igreja dos Estados Unidos, onde Jonathan Edwards pastoreou. Quem não sabe, quem não lembra aqui quem é Jonathan Edwards, meu inglês é meio ruim, viu? É aquele que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado e as pessoas se seguravam na cadeira para não cair no inferno enquanto ele pregava. Logicamente que o inferno não estava ali, mas o peso da palavra dele foi violenta. E ele foi responsável, um dos responsáveis pelo grande despertamento que aconteceu em 1740 nos Estados Unidos. Um pregador puritano muito usado por Deus. E na igreja que ele pastoreou, na igreja que ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, é uma igreja LGBTQIA. Hoje é uma igreja inclusiva. Por quê? Porque as pessoas querem adaptar a Bíblia ao seu modo de viver. Porque as pessoas querem cada um andar segundo a sua própria mente, segundo aquilo que acham certo ou segundo aquilo que acham errado. Eu vi um documentário dizendo que pelo menos 50% dos pastores, e aí não é só o povo, aí a culpa vem mais da liderança, nunca leram a Bíblia inteira. Aí como você defende um livro que você nunca leu? Como que alguém pode defender uma palavra que não conhece? Ou como alguém pode pôr a palavra de Deus em prática se não conhece essa palavra? Quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia. Aliás, minha irmã ganhou uma Bíblia que estava toda riscada, toda rabiscada. Eu perguntei por que isso. Ela falou, olha, a irmã que deu essa Bíblia, ela lê a Bíblia inteira e depois semeia a Bíblia na vida de alguém. Eu falei, eu vou começar a fazer isso também. Era comum as pessoas lerem a palavra, era comum, as pessoas amavam a palavra. Hoje as pessoas não amam mais a palavra, hoje as pessoas querem ter qualquer coisa, ilusão, revelação, achar que, olha, hoje é o dia do teu triunfo, hoje Deus vai restituir todas as coisas na sua vida. Mas pouca gente quer esta palavra como guia da nossa vida. E sabe por quê? Porque essa palavra ela realmente não é fácil. João, quando tem a visão lá no Apocalipse do livrinho, a Bíblia diz que ele come e na boca ele é como mel. Mas quando ele chega no ventre, ele é amargo. Por quê? Porque o Evangelho ele é doce, porque ele fala da eternidade, ele fala da salvação, ele fala do amor de Cristo se fazendo homem para nos resgatar, ele fala da Nova Jerusalém, da eternidade com Deus, mas ele também é amargo.
que ele vai nos trazer confronto e ele vai fazer a gente ver que tem coisas para mudar em nossa vida, que tem coisas para transformarem em nossa vida. E isso não é fácil. Existia na época de Samuel uma negligência. Como eu já falei, Eli estava vendo tudo o que Ofni e Finéias fazia. A prostituição, o roubo, e ele estava calado. Eu quero que você entenda que quando eu estou falando aqui do sacerdote Eli, dos seus 2 filhos, sacerdotes também Ofni e Finéias, eu não estou falando apenas da liderança da igreja, porque a Bíblia ela diz que o Senhor ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, cada um de nós é um rei diante do Senhor e cada um de nós é um sacerdote. Então, cada um de nós tem a mesma responsabilidade aqui que Eli e seus filhos. Então, havia uma negligência. Primeiramente, por parte dos 2 sacerdotes ali, que não se preocupavam em manter a lâmpada acesa, que não se preocupavam em fazer o sacrifício certo e não se preocupava em fazer as coisas certas diante de Deus. E a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então havia uma tremenda negligência, que é algo que hoje também faz parte da nossa geração. Negligência, fazemos as coisas para o Senhor de maneira relaxada. As pessoas não têm reverência com a presença de Deus, as pessoas vão orar e dormem orando, as pessoas tomam o nome de Deus de qualquer forma. Esses dias eu dei um estudo sobre Colossenses, e eu amo o livro de Colossenses, porque ele fala da pessoa de Cristo. É lindo você ler Colossenses. Se você tiver a oportunidade, aí leia. Você vai ver uma palavra que eu amo, que fala em Colossenses, Ele. Do começo ao fim, Paulo vai falar Ele, porque não sou eu, não é você, não é os ministros, é Ele, é Cristo. E eu terminei o livro falando de Epáfras, que era um fiel servo e que era cuidador da obra de Deus. E eu dizia, hoje nós temos feito a obra do Senhor relaxadamente. As pessoas tomam o nome de Deus em vão. Pessoas profetizam em nome de Deus. Coisas que nunca se cumpriram e que nunca se cumprirão. E novamente essas pessoas estão falando, profetizando, sem ter a consciência que está tomando um nome santo para falar. E o pior de tudo é que o povo contribui com essas pessoas, o povo dá like para essas pessoas, o povo oferta na vida dessas pessoas. Outras pessoas tomam o nome de Deus, dizendo, olha, Deus vai fazer, Deus vai operar, uma coisa que Deus não disse que vai fazer. Vejo tantos ministros, olha, orei lá na África, orei não sei na onde, milagres aconteceram, chego aqui não acontece nenhum. Ah, é porque é o povo que não tem fé. Não, não é o povo que não tem fé, é porque está tomando o nome de Deus em vão. E nós não podemos ficar colaborando com isso, porque nós estamos no mesmo barco. E muitas vezes essas pessoas crescem, porque nós é que mantemos elas. Então havia ali pecados ocultos naqueles sacerdotes. E havia uma negligência por parte do seu pai, que via e se calava. Muitas vezes nós hoje queremos ser agradáveis às pessoas, queremos ser educados, queremos ser pessoas sociáveis. E nessa brincadeira, nós deixamos de pregar a palavra de maneira pura, de maneira santa, de maneira que ela é de medo de ofender as pessoas. E muitas vezes, por medo de ofender as pessoas, pessoas caminham para o inferno no nosso lado, pessoas vivem no pecado do nosso lado e nós não protestamos, porque nós não queremos ofender, porque nós não queremos ser chatos, porque nós não queremos ser antissociais. Mas nessa brincadeira, nós acabamos deixando vidas perecerem. E pecamos contra o Senhor, às vezes, pela nossa negligência e pela nossa covardia. Tudo isso que eu falei até aqui foi o responsável pela mão de Deus estar encolhida naquele tempo. Talvez a lâmpada tenha se apagado, Ofni e Finéias foram mortos em combate, a arca do Senhor foi tomada, Eli morreu, sua nora deu à luz a um filho chamado Icabô. Foi-se a glória de Israel. Porém, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em julgar o teu povo, antes que ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Então, antes que a lâmpada se apague, precisamos voltar para o Senhor. Oséias, ele diz assim, vinde, voltemos ao Senhor, ele nos despedaçou e ele nos sarará, ele fez a ferida e ele atará. Talvez o Senhor, ele tenha permitido a igreja viver um tempo de escassez tão grande, a igreja viveu um tempo tão grande sem milagres, a igreja viveu um tempo sem manifestação, com pouca salvação, com muito pouco de Deus, para que nós
nós acordássemos e entendêssemos, Senhor, nós precisamos de Ti. Ontem eu ainda comentava, eu levei uma vida derrotada por anos. E essa foi talvez a maior bênção que Deus me deu. Porque o fato de levar uma vida derrotada fez que eu colocasse a minha vida no altar e buscasse a face do Senhor e entender que eu não tenho nada nesse mundo. Eu tenho apenas Ele, mais nada. Não tenho nada a perder, somente Cristo. O ministério não é meu, o dom não é meu, a família não é minha, é tudo de Cristo, é tudo dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então o profeta fala, vinde, voltemos ao Senhor. Joel, ele vai falar, olha, chorem os ministros, chorem, saia lá o noivo do seu altar, o noivo da sua recâmara, saia lá a noiva do seu quarto e venha buscar ao Senhor. Venha buscar ao Senhor, Joel. Capítulo 2, versículo 12 diz assim, contudo, assim diz o Senhor Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com pranto, com lamento, dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo e paciente, com todo amor e capaz de se arrepender e suspender a desgraça prevista. É possível que volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vocês. Deus, Ele é tardio em irar. Deus, Ele é magnífico. Deus, Ele é maravilhoso e Ele está nos chamando. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que o Espírito seja extinguido da igreja, vamos voltar ao Senhor. Você pode falar, mas aqui estamos cheios do Espírito. Tem? Sim, de fato tem. Mas o Senhor, Ele tem muito mais, tem uma eternidade à frente. Tem um Brasil inteiro para ser conquistado, tem um Brasil inteiro para buscar o conserto com o Senhor. Hoje o Senhor, Ele está chamando a sua igreja a um conserto, Ele está chamando a sua igreja a uma reforma. Eu acredito que por isso que você vê tantas igrejas reformadas crescendo, igrejas com o nome de reformadas, porque Deus, Ele tem nos chamado a uma reforma, Deus, Ele tem nos chamado a um conserto. Precisamos nos voltar para Ele, colocar a nossa vida no altar novamente, tirar tempo de oração, de jejum, estudar a palavra, orar com nossos filhos, ensinar a palavra para os nossos filhos. Muitas vezes nós não queremos gastar tempo orando com as nossas crianças, mas as nossas crianças é exposta a um monte de coisa lá fora. Aí depois que fica velho e se desvia, não sabemos por quê. Ah, por que será? Porque não ensinamos. Então vamos nos voltar ao Senhor. Como ministros de Deus, como servos de Deus, como família. Voltar à arena de oração, voltar ao altar, voltar a ter humildade perante Ele, voltar a clamar a sua graça, voltar a clamar a sua misericórdia, para que o fogo do Espírito possa se acender novamente em nosso coração, para que a nossa vida possa ser transformada, para que almas sejam salvas, para que nós sejamos santificados novamente e para que o nome de Cristo seja glorificado em nós. Tudo o que Deus faz é para a glória do seu nome. E nós estamos aqui para ser testemunhas de Cristo, testemunhas da tua ressurreição, e para que o nome dele seja glorificado em nossa vida, e para que o nome dele seja glorificado na vida da igreja, para que um dia nos encontremos com ele na eternidade, seja no arrebatamento ou na morte, mas que estejamos com ele, e que até lá nós sejamos luz, a luz do Senhor possa estar na igreja, a luz do Senhor possa estar na nossa vida, a luz do Senhor possa estar no altar. Volte-se para o Senhor com todo o teu coração. Eu vou tentar fazer isso. Faça isso de todo o teu coração, para que o fogo do Espírito possa queimar novamente em nosso meio, para que o fogo do Espírito possa queimar novamente na igreja.